Fabíola, boa tarde a todos. Prazer falar contigo. O que representa essa visita do ministro da Ciência aí à Organização Mundial da Saúde? Fabíola, a OMS busca ampliar justamente a produção de vacinas no mundo. A OMS sabe que a atual estrutura de produção ela é limitada e que, claro, a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, essa tecnologia vai ser fundamental para o abastecimento e acabar com a escassez de vacinas. Nisso tudo, uma das apostas é justamente o Brasil, claro, pela capacidade de produção que o Brasil tem. Apesar das questões de abastecimento de vacinas no Brasil hoje, uma das apostas para a América do Sul, para a América Latina, da OMS, é justamente a capacidade de produção de vacinas no Brasil, provavelmente para 2022. A OMS não aposta nisso para este ano. Essa é uma aposta certamente para 2022. Agora, ainda assim, é fundamental. E essa aproximação do Brasil faz parte, basicamente, desse esforço da OMS de buscar novos parceiros e não ficar limitado apenas às grandes multinacionais de produção de vacinas. Jamil, agora sim a gente já consegue colocar o ministro também aqui ao vivo no All News. Ministro Marcos Pontes já conosco ao vivo. Olá, ministro. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao UOL. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente umas notícias bastante interessantes daqui. E é isso que a gente quer saber. Agradeço a sua gentileza de nos atender no meio da sua agenda aí em Genebra. Queria saber qual é o balanço que o senhor faz desse encontro da Organização Mundial da Saúde, o que o senhor vai trazer aqui ao Brasil? Olha, foi um encontro muito bom. Logicamente que eu tratei do ponto de vista de ciência, tecnologia e inovações. A ideia era apresentar os desenvolvimentos que têm sido feitos no Brasil através da Rede Vírus, MCTI. Essa Rede Vírus ela foi criada em fevereiro do ano passado, um mês antes, inclusive, da pandemia, e ela é um grupo de cientistas, pesquisadores, especialistas do setor que nos deram a estratégia a ser seguida pelo Ministério no combate à pandemia do ponto de vista da ciência e tecnologia. Então, eu e o Dr. Marcelo Morales, que é o secretário nacional de pesquisa e coordenador dessa rede. Então, ele fez a apresentação técnica desses resultados e dessa estratégia. Eu acho que eles ficaram bastante impressionados, o que é importante, e principalmente apresentar o Brasil como uma opção, uma ferramenta para ajuda no desenvolvimento de sistemas, de vacinas, porque isso é uma necessidade. Nós precisamos trabalhar em conjunto com os outros países e oferecer aí alternativas viáveis, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico, para os países que têm mais necessidade. Jamil? Ministro, justamente sobre essa questão da participação do Brasil, quando que o senhor acha que o Brasil já passa a ser um eventual exportador de vacina e não apenas uma situação de importador ou de produção para o consumo doméstico? Quando que essa virada pode acontecer? E, acima de tudo, quando é que o senhor acha que, pelo menos no que se refere à vacinação, vai atingir um nível suficiente para a gente estar confortável para exportar vacina? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque uma das minhas primeiras preocupações quando iniciou toda a pandemia foi a dificuldade de importação, não só de vacinas, mas de outros itens, até itens simples, como máscaras, ventiladores pulmonares. Então, nós decidimos no Ministério operacionalizar isso aí no Brasil, de forma que nós tivéssemos um tipo de uma independência do país. Isso se obtém gradualmente, e isso é feito através da utilização dos nossos recursos humanos e infraestrutura de pesquisa e a coordenação junto com a indústria nacional, de forma que todo o sistema se complete e seja possível essa independência, vamos chamar assim. E a partir do ano que vem, eu diria que a partir do final do ano que vem, o Brasil vai ter um ponto de inflexão dentro desse sistema, porque nós já temos 15 tecnologias de vacina que foram financiadas, sendo implementadas no setor de ciência. E isso aí, ele precisa de toda uma coordenação junto com o setor produtivo para que seja possível a produção do insumo farmacêutico no país a partir dessas tecnologias nacionais. Isso tem sido feito através também da Rede Farma, que é uma rede criada no Ministério com a indústria farmacêutica e a criação do Centro Nacional de Vacinas, para fazer toda essa coordenação, inclusive com a Anvisa e etc., para
operacionalizar o sistema todo. Então, a gente já tem o bom, que vamos dizer assim, a gente já tem os recursos para isso, e a partir do ano que vem o Brasil pode se tornar, sim, um produtor e vai ajudar, não, obviamente, não só o Brasil, mas toda a América do Sul. Minha primeira ideia são os nossos vizinhos, os nossos países da América do Sul, e depois, né, poder, através de organizações como a OMS, poder ajudar também outros países. O ministro, o senhor falou há pouco, né, da defesa da ciência, o quanto o senhor defende a ciência, claro, um cientista, ministro da ciência. Tem toda uma repercussão neste momento da divulgação ontem da cúpula da CPI, dizendo que vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo, né, justamente, e curanderismo também, justamente por ele propagar, né, ali a propaganda, indicar, inclusive, remédios não comprovados cientificamente, que inclusive já foram derrubados por grandes cientistas e pela Organização Mundial da Saúde, inclusive como a cloroquina. Como é que fica a postura do governo brasileiro nesse sentido, ministro? O presidente defende ou não a ciência? Esse é um governo que defende ou não a ciência? Olha, o primeiro ponto a ser levado em conta é que a indicação, nós, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós fazemos o desenvolvimento científico, né, vamos dizer assim, até o desenvolvimento de um remédio, de um produto, e serve também para as diversas outras áreas. Especificamente com relação a remédios, né, nós não fazemos indicação de remédios, isso é mais parte do Ministério da Saúde. E com relação ao apoio do presidente, especificamente com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, foi muito bom o ano passado, né? A gente teve um aumento de 1 bilhão no orçamento emergencial para essas ações que eu acabei de falar agora, né? Dentro do combate à pandemia, dentro dessa estratégia da Rede Vírus MCTI. E esse ano, com a liberação do FNDCT, se você considerar, vamos dizer assim, um orçamento total, o orçamento do Ministério, mais a parte não reembolsável do FNDCT, é um acréscimo aí de 2,7 bilhões e para o ano que vem vai ser muito mais. Ou seja, a gente tem tido, né, o apoio do presidente empurrando aí o orçamento para que nós tenhamos esses desenvolvimentos da ciência. Então, o restante, tipo assim, eu não... foge do escopo, vamos dizer assim, dos meus comentários possíveis aqui do ponto de vista da ciência. Mas o senhor, até como um defensor da ciência, fica numa situação, às vezes, de saia justa, né, ministro? Porque a todo momento há esse carimbo de negacionismo à ciência. O próprio presidente da República até agora não tomou vacina, né? O senhor está aí defendendo a vacina, falando sobre a exportação da vacina. Por que o presidente até agora não tomou a vacina? Não seria um sinal de apoio à vacina e à ciência? Como eu disse, isso foge um tanto do meu escopo aqui de comentários, né? O que eu tenho como resultado, né, basicamente, é que nós, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com o apoio do presidente, inclusive, na área toda de orçamento, a gente tem desenvolvido aí várias coisas interessantes que foram levadas ou trazidas aqui para a OMS nessa reunião de hoje. Assim como a outra reunião que nós tivemos importante também aqui em Genebra foi com o CERN, né, o colisor de partículas, que também conta com o apoio do presidente. Então, do nosso ponto de vista aqui, ele tem ajudado bastante o Ministério. Jamil. Jamil está aí ainda, não? Eu acho que travou o Jamil, é isso? Sim, estou aqui. Pode fazer sua pergunta, Jamil, que sua imagem está parada para a gente. Eu não conseguia ver se você queria fazer mais uma pergunta ao ministro. Por favor, Fabiola, só mais uma questão ainda sobre a OMS. A OMS, por meses, insistiu muito em algumas das recomendações que nós não atendemos. Na avaliação do senhor, o Brasil hoje está mais próximo da OMS? E voltando à questão que a Fabiola colocou, até da cloroquina, ontem a OMS descartou a cloroquina em qualquer novo teste, novos testes clínicos. O senhor acredita que esse é o caminho? O que a OMS está dizendo é a recomendação que nós devemos adotar também? Eu acho que a proximidade com a OMS, eu senti realmente o país bastante próximo, né, não só pelo fato de nós termos uma representante, vamos dizer, do país ali dentro, eu tive reunião com ela, uma pessoa sensacional, uma competência muito grande, mas também pela proximidade com o próprio, em termos de aplicação para a saúde, uma proximidade muito grande com o ministro da Saúde,
né, com o Marcelo Queiroga, e agora conosco também, na parte de desenvolvimento de ciência. Eu achei isso aí bastante próximo. Então, é uma coisa importante para o país, importante para os outros países também, aqueles que estão próximos de nós, em termos geográficos, assim como outros que nós podemos ajudar. Existe uma preocupação grande com o acesso a vacinas, por exemplo, dos países mais pobres, né? E é importante a gente poder contribuir com isso também. E no desenvolvimento dos medicamentos, nós temos, inclusive, um medicamento sendo desenvolvido pela rede vírus MCTI, que usa nucleotídeos, que é específico, né, para o COVID, que vai entrar em teste clínico agora, está próximo já em conversação com a Anvisa, e isso vai ser muito importante também colaborar, né? Afinal de contas, temos esses medicamentos, esses desenvolvimentos no país, vai poder ajudar outras pessoas aí no planeta como um todo. E é importante seguir, está muito próximo o trabalho com essas entidades internacionais, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Tem mais alguma questão, Jamil? Caiu. Eu acho que ele travou de novo. Ele travou de novo. Ô, ministro, só para a gente finalizar, em relação à própria Covid, eu não sei se o senhor também participando dessa questão da finalização da vacinação aqui no nosso país, há uma estimativa de quando todos os brasileiros estarão vacinados com as 2 doses para a Covid-19? Bom, essa parte está mais no escopo do Ministério da Saúde, né? Eu não tenho o acompanhamento desse número. Por acaso, hoje, durante a reunião na OMS, eu dei uma olhada no número ali de doses distribuídas no país, se eu não me engano, era 184 milhões de doses distribuídas. Eu achei um número bastante expressivo, inclusive os próprios representantes ali da OMS também acharam interessante o número como um todo. Para o Brasil é um país muito grande, mas nós temos, né? Estou falando aqui, me intrometendo um pouquinho na área do Marcelo, mas uma coisa que eu vejo é que o Brasil tem um sistema de distribuição, um plano nacional de imunização bastante ágil, né? O que me dá bastante orgulho, né? desse aumento rápido no número de vacinação. Mas eu não tenho dados para dizer a respeito vamos dizer assim, de sequência, né? Ou do schedule de vacinação. Até, né, ministro, o senhor que está fora do Brasil, a notícia aqui no Brasil, muito triste, da morte de Tarcísio Meira, o ator que inclusive tomou as 2 doses da vacina. E nesse momento, se você abre as redes sociais, até mesmo aqui no nosso programa, as repercussões, as pessoas questionando a vacina, questionando a eficácia das vacinas. Isso é algo que às vezes até vem de apoiadores do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa questão desse negacionismo relacionado à vacina? Até que ponto isso prejudica, né, a atuação aqui no país de combate à Covid e de valorização da vida? Bom, eu não sabia da morte do Tarcísio Meira, realmente é lamentável, né? Eu sempre fui muito fã de ver, então eu fico muito triste de ouvir isso aí, mas eu tenho visto em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, uma desaceleração no ritmo de vacinação aí, com as pessoas às vezes se recusando a tomar vacina ou com algum medo de tomar vacina. Eu tenho falado isso, não só eu, logicamente o Queiroga também, tem falado bastante a respeito da importância de se tomar a vacina, a segunda dose, de se retornar para tomar a segunda dose. E sobre a questão de eficiência da vacina, né, uma notícia que eu gostaria de colocar, que é importante, é que a própria rede vírus, MCTI, ela é responsável por 65% do sequenciamento do vírus, né, no sequenciamento genético do vírus no país e acompanhamento de mutações, e foi desenvolvido no país também que essa medida ela é feita já verificando, inclusive com o soro, o plasma de pacientes, de pessoas que foram vacinadas e pessoas que já tiveram Covid, para comparar, né, o efeito das vacinas. E a notícia que eu trago, isso é importante, que as vacinas são efetivas. As vacinas são efetivas, então é importante, né, que seja feito aí a vacinação e que se continue isso aí até o final, para evitar efeitos como a gente está vendo nos Estados Unidos e em outros países.
Tem que também dar o recado lá para o presidente da República, né, ministro? Porque ele volta e meia fala de alguma vacina aqui no Brasil. Ele falou recentemente, inclusive, quando o governador de São Paulo, João Dória, se infectou, e aí ele voltou a falar sobre a questão da Coronavac, né? É difícil convencer o presidente a respeito da eficácia das vacinas e da eficiência, ministro? Eu acho que o Ministério da Saúde ele tem feito um ótimo trabalho na divulgação, né, da vacina, da importância da vacina, né, inclusive com campanhas nacionais. Se a gente olhar, pelo menos quando eu saí ali de Brasília, nós tínhamos lá em todos os prédios da Esplanada, né, uma divulgação muito grande a respeito da vacinação. E esse trabalho do Ministério da Saúde tem que ser levado em conta. O Ministério tem feito aí um trabalho bastante respeitado internacionalmente. O Queiroga é um profissional de muito respeito. E diga-se de passagem, o doutor Queiroga também é parte da Rede Vírus. Ele era parte da Rede Vírus antes de ser ministro, inclusive. Mas Né? Então, não foge da minha pergunta, ministro, não foge da minha pergunta. Eu sei, o senhor está falando, esse é papel do Queiroga, não coloca nas minhas costas, mas que deve ser difícil, já que o senhor representa a ciência, tá lá, ministro da ciência. Deve ser difícil, né, ministro? olha, não é difícil. Todas as vezes que eu fui falar com o presidente a respeito de orçamento do Ministério, o pessoal fala que eu reclamo bastante do orçamento, ele me ajudou a conseguir melhorar esse orçamento. E graças ao trabalho do presidente, junto conosco ali, que a gente tem conseguido colocar na prática uma série de trabalhos que são importantes para o Brasil. E agora, com esses encontros internacionais, a gente vê a importância disso para outros países também. Eu sou engenheiro, costumo ser bastante prático com as coisas, e o resultado final que a gente vê é esse. E o resultado é para as pessoas como um todo. Tá certo. Ministro Marcos Pontes, agradeço demais a sua gentileza de nos atender aqui no UOL, a conceder sua entrevista. Bom trabalho para o senhor aí em Genebra. Até uma próxima.